Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Hoje conheceremos a história de um viajante lançado para além do tempo, num mundo onde o ar parece pesado de presságios e a realidade se dobra como um sonho febril, em que um destino humano é confrontado por uma força social e brutal que escapa à compreensão, onde a liberdade se manifesta como uma ferida aberta no próprio futuro. Taylor, Landau e Dodge despertam de uma hibernação profunda após uma viagem espacial e a nave cai num lago estranho cujas águas parecem serrar os dentes líquidos ao redor do metal que afunda. O casco range como se tivesse ossos e o frio se agarra aos corpos como uma língua invisível. A câmera desliza em movimento lento sobre a superfície tremulante, aproximando-se do casco que desaparece como se o próprio lago respirasse contra eles. Eles atravessam um deserto onde o calor pulsa como um coração doente sob a areia, até encontrarem um lago de água doce e vegetação. Enquanto nadam, humanos primitivos e mudos surgem e rasgam suas roupas, e logo gorilas armados invadem um milharal, onde o espaço inteiro parece contrair-se, como se os talos escutassem o terror. A câmera acompanha em plano contínuo a corrida entre sombras e grãos, enquanto a luz se retorce como se temesse o que está prestes a acontecer. Taylor é baleado na garganta, Dodge é morto e Landon é capturado. Taylor é levado para a cidade dos macacos, onde paredes e corredores parecem impressionar como carne endurecida e o ar vibra com uma fome antiga de submissão. As pedras parecem suar uma vigilância áspera e cada passo ecoa como se o chão mastigasse o som. Zira e Cornelius salvam sua vida, embora ele permaneça mudo, e Nova permanece ao seu lado como silêncio vivo. A câmera se ergue em um traveling vertical, revelando templos e praças como se a própria arquitetura tivesse pálpebras e observasse Taylor sem piedade. A sociedade se divide em castas rígidas e os humanos são tratados como pragas, caçados, escravizados ou usados em experimentos, enquanto o ambiente inteiro parece conspirar para esmagar qualquer desvio. Taylor comunica sua inteligência escrevendo mensagens e dobrando um avião de papel como se tentasse abrir uma fenda no destino. Mas o Dr. Zaius providencia sua castração e a ameaça paira como uma lâmina invisível no ar. Taylor escapa e encontra o cadáver empalhado de Dodge num museu, onde o silêncio parece ter textura de poeira e dentes quebrados. A câmera avança em um zoom lento sobre o corpo exposto, enquanto o vazio da sala parece respirar em ondas frias, como se quisessem engolir Taylor junto da verdade. Ele é recapturado e recupera a voz, e o som humano irrompe com um rasgo que faz o mundo estremecer. Uma audiência convocada para determinar sua origem, e Taylor descobre que Landon foi lobotomizado e ficou catatônico, como se sua mente tivesse sido apagada por mãos que não toleram mistérios. Zaius denuncia Taylor, sugerindo que ele pertence a uma tribo desconhecida ou é obra de um cientista louco. O ar da sala parece espesso, como se carregasse garras invisíveis prontas para fechar-se sobre qualquer palavra. A câmera percorre em movimento circular o tribunal, enquanto a luz se contrai como uma pupila diante do perigo da fala. Zaius ameaça castrá-lo e lobotomizá-lo caso ele não revele sua origem, e a própria atmosfera parece apertar o peito de Taylor como um punho. Com a ajuda de Lucius, Zira e Cornelius libertam Taylor e Nova e os levam para a zona proibida, onde a poeira se arrasta como pele morta sobre um mundo interdito. O caminho parece murmurar ruínas e a paisagem parece tocar os viajantes com dedos secos de lembrança. Cornelius quer provar que existiu uma civilização anterior. Zaius intercepta o grupo e entra numa caverna onde vestígios humanos são revelados. Dentaduras, óculos, uma válvula cardíaca e uma boneca falante. A câmera percorre em traveling lateral os artefatos como se cada objeto pulsasse vergonha e memória.
um passado ainda vivo sobre pedra. Zaius admite que sempre soube da antiga civilização e adverte Taylor, depois sela a caverna e destrói as evidências, acusando Zira e Cornelius de heresia. Taylor e Nova seguem pela costa a cavalo enquanto o vento parece arranhar o mundo com unhas invisíveis e o horizonte se estende como uma cicatriz que nunca fecha. O mar respira pesado e o céu parece um teto indiferente sobre a condenação. Eles encontram os restos da Estátua da Liberdade, revelando que o planeta é a Terra num futuro distante após uma guerra nuclear. Taylor cai de joelhos, amaldiçoando a humanidade por destruir o mundo. A câmera recua lentamente em plano aberto, deixando a estátua mutilada erguer-se como um cadáver monumental sobre um céu que parece não oferecer perdão. Se o fim de tudo sempre esteve inscrito nas próprias mãos humanas, onde pode existir esperança sem que ela se transforme em ruína? Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. Taylor desperta como um fragmento arrancado do próprio tempo, um homem cuspido para fora da história, como se a psique coletiva o tivesse lançado deliberadamente num cenário onde nenhuma certeza pudesse sobreviver. A areia que ele atravessa não é apenas solo, é memória antiga, poeira de civilizações internas, e cada passo parece ressoar dentro dele como um sino rachado. Taylor não caminha somente por um mundo desconhecido. Ele caminha por uma paisagem psíquica onde o humano se torna estrangeiro para si mesmo. A persona do comandante, construída sobre disciplina e superioridade, começa a se dissolver como sal na água, revelando o homem cru diante do abismo. O inconsciente coletivo ali pulsa como uma escritura subterrânea, a repetição inevitável do orgulho, do domínio, da queda. Taylor acredita ter escapado da Terra, mas leva consigo a marca universal do homem moderno, a crença de que a razão é um escudo definitivo. Porém, naquele mundo invertido, a psique parece buscar autorregulação através do choque, como se o destino o obrigasse a encarar aquilo que sempre foi evitado, que a civilização é apenas uma camada fina sobre impulsos eternos. Há uma presença que o confronta, um arquétipo de ordem implacável, uma força que transforma o diferente em ameaça e o pensamento em pecado. Essa manifestação não apenas o aprisiona fisicamente, mas dobra o rumo de seu caminho. Taylor percebe que a prisão maior não é a cela, mas a estrutura invisível que sustenta um mundo inteiro sobre negação e medo. E então, dentro dele, a sombra começa a respirar. Ela se manifesta na ironia corrosiva, no desprezo silencioso pela humanidade, no desejo desesperado de provar superioridade mesmo quando acorrentado. Taylor carrega uma fúria que não é apenas contra os macacos, mas contra a própria espécie que ele já condenava antes de partir. Quando sua voz retorna, ela não é apenas linguagem, é ruptura interior. É o grito de uma consciência que descobre ser feita do mesmo material destrutivo que acusa. A ampliação mítica se torna ainda mais intensa com Anansi, a teia que aprisiona o mundo. No mito, Anansi não é somente astúcia, é o próprio princípio de que toda a existência está presa em fios invisíveis, histórias, pactos, enganos, repetições. Ele tece redes que capturam até o céu, e ao fazê-lo revela que ninguém está fora do tecido do destino. Taylor imagina ser um estrangeiro cósmico, mas descobre que a teia mais poderosa é a da humanidade estendida através dos séculos. A zona proibida, os artefatos enterrados, a boneca falante, tudo são nós dessa rede ancestral. A civilização constrói sua grandeza como trama e, inevitavelmente, acaba sufocada por ela. Taylor não se ergue como herói pleno. Nele vibra o anti-herói, aquele que busca a verdade não como salvação, mas como ferida inevitável. Sua coragem é atravessada por desespero, e sua lucidez não lhe oferece libertação, apenas revelação. As paisagens áridas parecem respirar como ossos do mundo. Os templos rígidos da cidade dos macacos têm o peso de um sonho dogmático.
e o som do vento carrega uma pulsação de ruína, como se o inconsciente profundo estivesse sempre prestes a emergir sobre a areia. E quando a estátua da liberdade surge como um cadáver simbólico no horizonte, a psique inteira se curva diante do paradoxo final. Se a resposta suprema é apenas a confirmação de que o paraíso foi destruído pelas próprias mãos humanas, então em que ponto o conhecimento deixa de ser luz e se transforma em condenação? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o Planeta dos Macacos, Planet of the Apes, 1968.